Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 68. O trabalho espiritual do médico. Todo o que exerce a medicina pode, pela fé em Cristo, ter em sua posse uma cura do mais alto valor, um remédio para a alma enferma de pecado. O médico convertido e santificado pela verdade é registrado no céu como um cooperador de Deus, um seguidor de Jesus Cristo. Mediante a santificação da verdade, o Senhor dá aos médicos e enfermeiras sabedoria e habilidade no tratar os enfermos, e essa obra vai abrindo a porta firmemente cerrada de muitos corações. Homens e mulheres são levados a compreender a verdade, necessária para salvar a alma bem como o corpo. Esse é um elemento que dá nome à obra para este tempo. A obra médico-missionária é como o braço direito da terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada ao mundo caído. E os médicos, os dirigentes e os obreiros em qualquer ramo, desempenhando-se fielmente de sua parte, estão fazendo a obra da mensagem. Assim, o som da verdade irá a toda nação e tribo e língua e povo. Nesse trabalho, os anjos fazem uma parte. Despertam alegria e melodia espirituais no coração dos que foram libertados do sofrimento e acendem a Deus ações de graças dos lábios de muitos que receberam a preciosa verdade. Todo médico em nossas fileiras deve ser cristão. Unicamente os que são genuínos cristãos bíblicos se podem desempenhar devidamente dos altos deveres de sua profissão. O médico que compreende a responsabilidade de sua posição sentirá a necessidade da presença de Cristo com ele em sua obra em benefício daqueles por quem foi feito tal sacrifício. Subordinará tudo aos mais elevados interesses que dizem respeito à vida que pode ser salva para a eternidade. Fará tudo ao seu alcance para salvar tanto o corpo como a alma. Procurará fazer justamente a obra que Cristo faria se estivesse em seu lugar. O médico que ama a Cristo e as almas por quem Cristo morreu, buscará fervorosamente levar para o quarto do doente uma folha da árvore da vida. Ele procurará partir o pão da vida com o sofredor. Não obstante os obstáculos e dificuldades a serem enfrentados, essa é a obra sagrada, solene da profissão médica. A verdadeira obra missionária é aquela em que a obra do Salvador é mais bem representada, mais exatamente copiados os seus métodos, sua glória melhor promovida. A obra missionária que falta em atingir a esta norma é registrada no céu como deficiente, é pesada na balança do santuário e achada em falta. Encaminhar os pacientes a Cristo. Os médicos devem procurar encaminhar o espírito dos doentes para Cristo, o médico da alma e do corpo. Aquilo que os doutores apenas podem tentar fazer, Cristo realiza. O agente humano esforça-se para prolongar a vida. Cristo é a própria vida. Aquele que passou pela morte, a fim de destruir o que tem o império da morte, é a fonte de toda vitalidade. Há bálsamo em Gileade, há aí o médico. Cristo suportou morte angustiosa sob as mais humilhantes circunstâncias para que pudéssemos viver. Depois sua vida preciosa a fim de vencer a morte. Mas surgiu da tumba e as dezenas de milhares de anjos que vieram assistir o retomar ele a vida que depusera, ouviram-lhe as palavras de triunfante alegria quando ele se ergueu do fendido sepulcro de José proclamando: Eu sou a ressurreição e a vida. A pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Foi respondida. Ao sofrer a pena do pecado, baixando à sepultura, Cristo iluminou-a para todos quantos morrem na fé. Deus em forma humana trouxe à luz vida e salvação pelo Evangelho. Morrendo, assegurou Cristo a vida eterna a todos quantos nele creem. Morrendo, condenou o originador do pecado e da deslealdade a sofrer a pena do pecado, morte eterna. Possuidor e doador da vida eterna, Cristo era o único ser que podia vencer a morte. Ele é nosso Redentor, e bem-aventurado é todo médico que, no verdadeiro sentido da palavra, é um missionário, um salvador de almas por quem Cristo deu a vida. Tal médico aprende dia a dia do grande médico a velar e trabalhar pela salvação de almas e corpos de homens e mulheres. O Salvador acha-se presente na câmara do enfermo, na sala de operação.
e seu poder opera grandes coisas para a glória do seu nome. O médico pode efetuar um nobre trabalho, uma vez que esteja ligado ao grande médico. Ele pode achar ensejo de dirigir palavras de vida aos familiares do doente, cujo coração está cheio de simpatia pelo sofredor, e pode acalmar e erguer o espírito do paciente, levando-o a olhar àquele que pode salvar perfeitamente todos quantos com ele vão ter em busca de salvação. Anjos impressionarão a mente. Quando o Espírito de Deus opera na mente do enfermo, levando-o a indagar a verdade, trabalhe o médico pela preciosa alma como Cristo o faria. Não insistais com ele sobre qualquer doutrina especial, mas encaminhai-o a Jesus como o Salvador que perdoa o pecado. Os anjos de Deus impressionarão a mente. Alguns se recusarão a ser iluminados pela luz que Deus deseja fazer brilhar nas recâmaras da mente e no templo da alma. Muitos, porém, corresponderão a essa luz, e desses espíritos serão banidos o engano e o erro em suas diferentes formas. Toda oportunidade de trabalhar como Cristo fez deve ser cuidadosamente aproveitada. O médico deve falar acerca das obras de cura realizadas por Cristo, de sua benignidade e amor. Ele deve crer que Jesus é seu companheiro, que lhe está mesmo ao lado. Somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Nunca deve o médico negligenciar ou encaminhar o espírito dos doentes para Cristo, o médico dos médicos. Uma vez que tenha ele o Salvador no coração, seus pensamentos serão sempre dirigidos ao restaurador do corpo e da alma. Conduzirá a mente dos aflitos àquele que pode restaurar, que quando na terra restituía o enfermo à saúde e curava a alma da mesma maneira que o corpo, dizendo: Filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, verso 5. Jamais a familiaridade com o sofrimento deve fazer com que o médico se torne descuidoso ou destituído de compaixão. Em casos de doenças perigosas, o enfermo deve achar-se por conta do médico. Olha-o como sua esperança terrestre, e o médico deve sempre encaminhar a alma tremente àquele que lhe é superior, a um Filho de Deus que deu a vida a fim de salvá-lo da morte, que se compadece do sofredor e que por seu divino poder dará habilidade e sabedoria a todos quantos lhes peçam. Quando o paciente ignora qual o desenlace de seu caso, é a ocasião de o médico impressionar-lhe a mente. Não deve fazer movido do desejo de distinguir-se, mas a fim de dirigir a alma para Cristo como um salvador pessoal. Caso a existência seja poupada, há uma alma por quem cumpre ao médico velar. O paciente acha que o médico é a própria vida de sua vida. E para que fim deve essa grande confiança ser empregada? Sempre para ganhar uma alma para Cristo e engrandecer o poder de Deus. Quando a crise houver passado e manifestar-se o êxito, seja o doente um crente ou não, consagrem-se alguns momentos a orar com ele. Exprime vosso reconhecimento pela vida que foi poupada. O médico que segue essa orientação leva seu paciente àquele de quem ele depende quanto à vida. Palavras de gratidão podem brotar da parte do doente para com o médico, pois por Deus ele ligou essa vida com a sua. Mas sejam os louvores e as ações de graças dados a Deus como aquele que, embora invisível, se acha presente. No leito de enfermidade, Cristo é com frequência aceito e confessado. E isto será mais comum no futuro do que tem sido no passado, pois o Senhor fará uma obra apressada em nosso mundo. Nos lábios do médico devem achar-se palavras de sabedoria, e Cristo regará a semente semeada, fazendo com que dê fruto para a vida eterna. Cuidar do aspecto espiritual. Perdemos as mais preciosas oportunidades por negligenciar dizer uma boa palavra a seu tempo. Demasiadas vezes um talento precioso que devia produzir 1000 vezes mais é deixado inútil. Caso não estejamos alerta para o áureo privilégio, ele passará. Deixou-se que qualquer coisa impedisse que o médico fizesse a obra que lhe era designada como ministro da justiça. Não há muitos médicos piedosos para ministrarem em sua profissão. Há muito trabalho a ser feito, e os pastores e os médicos devem trabalhar em perfeita união.
Lucas, autor do evangelho que traz o seu nome, é chamado médico amado, Colossenses 4,14. E os que fazem obra semelhante à sua estão vivendo o evangelho. Inúmeras são as oportunidades do médico para advertir o impenitente, animar o desconsolado e sem esperança e prescrever para a saúde da mente e do corpo. Ao instruir assim o povo nos princípios da verdadeira temperança e como guardião de almas aconselhar aos que se acham física e mentalmente enfermos, o médico está desempenhando sua parte na grande obra de preparar um povo para o Senhor. Eis o que a obra médico-missionária tem de realizar em sua relação para com a terceira mensagem angélica. Os pastores e os médicos devem trabalhar harmonicamente e com zelo para salvar almas que estão sendo emaranhadas nas redes de Satanás. Cumpre-lhes dirigir homens e mulheres a Jesus, sua justiça, sua força e a saúde de sua face. Cumpre-lhes velar continuamente pelas almas. Alguns há que estão lutando com fortes tentações, em perigo de serem vencidos na luta com os agentes satânicos. Passá-los-eis por alto sem lhes dar assistência? Caso vejais uma alma em necessidade de auxílio, entrai em conversa com ela, mesmo que a não conheçais. Orai com ela, encaminhai-a a Jesus. Esta obra pertence tão certamente ao médico como ao pastor. Mediante esforço público e particular, o médico deve procurar atrair almas a Cristo. Em todos os nossos empreendimentos e em todas as nossas instituições, Deus deve ser reconhecido como o obreiro mestre. Os médicos devem conduzir-se como representantes seus. A fraternidade médica tem feito muitas reformas e cumpre-lhes avançar ainda. Aqueles que têm nas mãos a vida de criaturas humanas devem ser educados, dignos, santificados. Então o Senhor operará por meio deles com poderosa força para glorificar seu nome. A obra de Cristo em favor do paralítico é uma ilustração da maneira por que devemos trabalhar. Por meio dos amigos, ouvira ele falar de Jesus e pedira para ser levado à presença do poderoso restaurador. O Salvador sabia que o paralítico andava torturado pelas sugestões dos sacerdotes e de que, por causa de seus pecados, Deus o havia rejeitado. Portanto, sua primeira obra foi dar-lhe paz de espírito. Filho, disse, perdoados estão os teus pecados. Esta certeza encheu-lhe o coração de paz e alegria. Mas alguns dos presentes começaram a murmurar, dizendo em seu coração: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Marcos 2, verso 7. Então, para que soubessem que o Filho do Homem tinha poder de perdoar pecados, Cristo disse ao enfermo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, verso 11. Isso mostra como o Salvador ligava a obra da pregação da verdade e a de curar os doentes.